malta, como é que vocês estão? Eu estou ótima, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Em primeiro lugar, como sempre, quero começar por pedir para que se inscrevam no canal. Para quem não está subscrito, para que deixem todos um like, compartilhem o vídeo e comentem muito. Bom, no vídeo de hoje eu decidi mais uma vez, por conta própria, fazer uma homenagem a uma grande figura em Moçambique, a Paulina Chiziane. Isto porque ela fez anos no passado 4 de junho, 10 dias atrás. Então de lá para cá eu estive a preparar este vídeo. Espero que ela consiga ver este vídeo. Eu vou ficar mesmo feliz se vocês conseguirem fazer este vídeo chegar a ela. Eu já estive num evento presencial aqui em Lisboa com a Paulina, onde ela me autografou o Niquete, um dos seus livros. E foi um autógrafo às escondidas, porque era um evento em que ela não tinha muito tempo, ia para outros eventos, mas ela olhou para mim e ficou tipo, ok. Então vou fazer 20 factos sobre a sua vida e obra e espero que vocês gostem. Bora lá! Paulina Chiziane é uma escritora moçambicana e nasceu no dia 4 de junho de 1955. Este ano fez 68 anos de idade. Paulina nasceu no distrito de Manjacaze, na província de Gaza, no sul de Moçambique. No entanto, aos 5 anos de idade mudou-se para Maputo, porque o seu pai foi o primeiro a viver em Maputo por questões profissionais e de seguida a família toda foi seguindo gradualmente. Um facto curioso que eu achei é que Paulina nasceu numa família de 8 irmãos, começou a escrever na areia, aprendeu a escrever na areia do chão e usou seu primeiro calçado aos 10 anos de idade. Eu achei engraçado porque se uma pessoa só usa o primeiro calçado aos 10 anos de idade, significa que teve uma infância não muito favorável, acredito eu, mas não tenho fontes fidedignas para dizer que teve uma infância sofrida ou não, mas acredito que teve uma infância humilde, sendo que foi só aos 10 anos que ela teve acesso ao seu primeiro calçado. E como é que surgiu a sua paixão pela escrita? A Paulina Chiziane contou numa entrevista que quando estava na 4ª classe, uma freira, que era sua professora na altura, pediu aos alunos que escrevessem uma redação sobre a Páscoa. Boa aluna que era, Paulina foi para casa, escreveu sua redação toda bonitinha, achava que estava linda, perfeita, maravilhosa. No entanto, no dia da correção, a professora disse que a redação estava mal escrita, mas que as suas palavras tinham alma. E Paulina começou a pensar, o que significa as palavras terem alma? A professora pegou na redação da Paulina, corrigiu os erros que encontrou e a redação ficou boa e a redação foi lida no domingo de Páscoa na missa. E passou o tempo e ela continuou com aquele questionamento, mas o que significa as palavras terem alma? O tempo foi passando e quando tinha 13 anos de idade, também na escola começou a entrar em contato com a literatura portuguesa, mais concretamente com a poetisa Flor Bela Espanca, onde quando a Paulina estava a ler um dos seus poemas, leu algo do gênero O Coração das Pedras a Bater. Paulina falou, como assim coração das pedras a bater? Pedra tem um coração e o coração das pedras bate? E pronto, ficou com esse questionamento, ficou também um bocadinho confusa e depois juntou as ideias, ficou tipo, ok, lá atrás a minha professora disse que as minhas palavras tinham alma e agora a Flor Bela Espanca está a dizer que o coração das pedras bate. Mas o que isso significa? Foi então que a Paulina começou a se entusiasmar e a se interessar pelo significado das palavras e foi desenvolvendo o seu amor pela escrita. E foi dessa forma que a Paulina foi ganhando estímulo e em 1984 começou a escrever contos e a publicá-los na imprensa moçambicana. E em 1990, quando Paulina tinha 35 anos de idade, é que ela publica o seu primeiro livro, o famoso Balada de Amor ao Vento, que conta a história de Sarnau e Moando. Isso também me fez pensar. Paulina publicou o seu primeiro livro com 35 anos de idade. Hoje em dia eu tenho 25, tenho amigos mais velhos, mais novos, tenho pessoas de longe que acompanham pelas redes sociais e etc. E isto me fez refletir por quê? Porque ela publicou seu primeiro livro com 35 anos de idade e hoje em dia ela é uma escritora premiada, muito conhecida, mas não teve aquele boom muito cedo como muitas pessoas da minha idade, até eu própria, esperam ter muito cedo e às vezes sem muito esforço. Então o fato dela ter publicado o primeiro livro apenas com 35 anos de idade me fez parar para pensar e questionar por que nós estamos tão acelerados, por que nós queremos tudo para ontem e em vez de buscar o aprendizado, eu sinto que a nossa geração está muito acelerada e quer as coisas para ontem. Então eu acho que a fazer este vídeo e a pesquisar para fazer este vídeo, isso me fez parar para pensar um bocadinho, tipo, não há pressa, obviamente que não temos que estar estagnados, mas não há pressa. Bom, voltando para Paulina, além do Balada de Amor ao Vento,
Paulina foi lançado vários outros livros que também fizeram muito sucesso. Entre eles, Ventos do Apocalipse, em 1993, O Sétimo Juramento, em 2000, Uniquete, Uma História de Poligamia, em 2002, entre outros. E com Uniquete, em 2003, Paulina ganhou o prêmio José Craveirinha, que é um prêmio que foi criado para homenagear o poeta José Craveirinha, que morreu em 2003. Paulina foi a primeira pessoa a ganhar esse prêmio. Apesar de ser essa grande escritora que é hoje em dia, Paulina Chiziane, ela também tem as suas inspirações, assim como todos nós. E em entrevista, Paulina Chiziane contou que duas das suas grandes inspirações foram e continuam a ser, isso porque as suas obras ainda estão presentes, o José Craveirinha e também a poetisa moçambicana Noêmia de Souza. Apesar de ser um grande fã do José Craveirinha, da sua escrita e etc., Paulina contou que Noêmia de Souza foi sim aquela pessoa que fez com que ela conseguisse pensar que a escrita poderia ajudá-la a transformar o mundo. Paulina Chiziane muitas vezes é apresentada e introduzida como romancista. No entanto, ela também contou que não gosta desse título de romancista. Ela acredita ser uma contadora de histórias. Ela prefere ser intitulada de contadora de histórias do que de romancista, porque romancista entra no rótulo e se ela sozinha acreditasse que é uma romancista, muitos acadêmicos, aquelas pessoas que se julgam donos de conhecimento e de saber, iriam crer que ela andasse de uma determinada forma, falasse de uma determinada forma, escrevesse de uma determinada forma, mas ela gosta de ser uma pessoa livre e fazer as coisas da forma como ela achar mais conveniente e como ela achar mais correto. Acredito, sem certezas, que este também tenha sido um dos motivos que fez com que ela não terminasse o curso. Isto porque Paulina Chiziane começou o curso de Linguística na Universidade Eduardo Mondlane, no entanto não concluiu o curso, até porque ela disse que se ela tivesse concluído o curso, ela seria boa moça, seria formatada para pensar de uma determinada forma, e se ela escrevesse como ela escreve, falasse o que ela fala e pensasse como ela pensa, iria envergonhar a instituição que a formou. Por isso foi uma das razões que fez com que ela não terminasse o curso, mas nada impede de terminar um dia. Essa questão também ficou em aberto. Ainda nessa senda de discordar com as coisas e de pensar como pensa, Paulina Chiziane, na sua juventude, participou da militância política na Frente de Libertação de Moçambique, no partido Frelimo, como é conhecido hoje, Partido do Poder. No entanto, depois de um tempinho, acabou por abandonar porque sentiu-se desiludida com alguns ideais do partido, nomeadamente nas questões de igualdade de gênero e direitos das mulheres. Até porque ela também acredita e afirmou que os partidos muitas vezes têm políticas, têm leis, têm regras e etc. E ela é uma pessoa muito avessa a leis, a regras, a políticas. Então não dava para estar no partido e pensar como pensa, fazer o que quer e ter que obedecer. Então, em algum momento, aquilo poderia haver um choque, também desistiu da vida política. Agora, falando de coisas menos boas, em 2011, Paulina Chiziane ficou internada na psiquiatria por um transtorno mental gravíssimo, em que os médicos, entre várias doenças mentais, acreditaram ser esgotamento e outras coisas. No entanto, a própria acreditou estar maluca, porque ela, parece estranho, mas sim, ela acreditou que estava maluca porque ela não tinha controle sobre si própria, sobre seus atos, e nessa altura os filhos fizeram de tudo para que ela saísse daquela situação. Foi então que vários grupos religiosos foram visitar com orações. E era uma altura em que a Paulina precisava de medicamento e de medicação. E foi aí onde ela começou a ter algumas divergências com alguns grupos religiosos, porque em vez de oferecerem medicação e cura, ofereciam oração, e aquilo não estava a dar em nada. E zangou-se com alguns, mas algumas orações, ela também reconhece isso, foram de facto, deram força para ela continuar aí, para não desistir e etc. Ela fez tratamento, quer profissional, quer tratamento medicinal, ela tentou de tudo, mas depois no final das contas descobriu que a força estava nela mesmo, porque ela levantou e melhorou. Então era uma coisa mais interna e ela conseguiu sair dali. Mas foi um período assim menos bom da sua vida, porque ela não tinha controle de si própria, mas graças a Deus isso passou e hoje ela está perfeita. E foi nessa altura, como eu disse, que ela ficou chateada com os grupos religiosos, até porque alguns até assumiam que a Paulina está com o diabo, está endemoniada e etc. E ela acabou se chateando com esses grupos e percebeu que alguns, obviamente, que estavam lá para orar, para ajudá-la e etc. Mas alguns não estavam assim com boas intenções, e no final das contas ela percebeu que
aquelas pessoas acreditavam mesmo naquilo, independente de comprimidos, independente de tudo, ela era a oração e ela ia melhorar. Foi aí que ela percebeu que nos dias em que correm, a oração é levada como uma solução fácil para a resolução dos problemas. Tu estás com um problema grave, vais orar, vai passar. Não é bem assim. Não quer dizer que a oração não te dê força, e não quer dizer que a oração não te ajuda a ultrapassar nesses momentos, mas também tens que fazer alguma coisa para que tu próprio consigas ultrapassar, pedir ajuda e etc. E procurar, se é um problema de saúde, procurar a medicina, se é um problema psicológico, se é um problema familiar, etc. Procurar soluções, não pensar que a oração é a cura. A oração pode ser a cura, pode ser o processo e até nos ajuda várias vezes. Eu confesso que para mim também ajuda várias vezes. Mas a mensagem que eu pelo menos entendi que ela quis transmitir é que as pessoas às vezes não fazem nada e pensam que a oração vai resolver tudo. Não é isso que ela acredita. E por essas e por outras razões, muitas das vezes a Paulina Chiziane é questionada sobre a sua fé e sobre a sua crença em Deus. Numa das entrevistas, Paulina respondeu que não acredita em Deus. Ela tem certeza de Deus. O que ela não concorda é com esses evangelismos extremos, onde em nome de Jesus as pessoas têm coragem de matar seus próprios filhos. Para ela isso faz muita confusão. Como é que tu consegues matar teu próprio filho, tua família, ou matar a qualquer pessoa que seja, ou fazer algum mal a alguém que seja, justificando isso em nome de Jesus? Ela acredita em Deus, mas não acredita em evangelismos extremos. Em 2016, Paulina Chiziane anunciou que ia abandonar a escrita. Ups! Toda a gente ficou triste. Como assim? Nossa mamãe, nossa vovó, nossa titia vai abandonar a escrita. No entanto, ela afirmou que se sentia mais preguiçosa e etc. Tem escrito umas linhas de vez em quando, mas nós não teremos um livro para breve. Ups, eu acredito que ainda vamos ter qualquer coisa, não sei, mas foi o que ela disse. Ironia do destino ou não, em 2021, Paulina Chiziane escreveu A Voz do Cárcere, que nada mais é do que um compilado de entrevistas que Paulina fez no âmbito de um projeto de visita a estabelecimentos prisionais em Moçambique. Como é que esse projeto chegou a Paulina? Engraçado. Também numa entrevista, a Paulina contou que num belo dia ela estava no seu carro, parada no semáforo, quando o diretor do estabelecimento prisional diz: "Alô, Paulina, como é que estás? Tudo bem? Olha, toma aqui o meu cartão, preciso falar consigo" e etc. Ou seja, o diretor desse estabelecimento prisional conhecia a Paulina, mas a Paulina não conhecia esse diretor. Mas ela ficou com aquele cartão de visita, chegou a casa, pensou: o que será isso? Interessante, deixa-me ligar. Ligou, marcaram uma reunião e o diretor disse: olha, aqui na prisão nós temos muitas mulheres que querem falar consigo, que gostariam de falar consigo e ouvir o seu testemunho. Gostariam que a Paulina partilhasse a sua história com elas. O que acha de fazer esse projeto conosco? E depois pode ser uma coisa interessante. E sendo que a Paulina estava meio que num tempo em que ela decidiu que não ia escrever, que apareceu esse projeto, ela pensou: se calhar é interessante, de mulher para mulher pode ser interessante este projeto e deixa-me abraçar. Foi aí que ela abraçou esse projeto. Mais uma coisa engraçada que ela contou, que eu achei também, foi que ela, a fazer esse projeto e em contato com essas várias mulheres, ela percebeu que existe uma grande diferença entre uma prisão de uma mulher e uma prisão de um homem. Isto porque quando uma mulher é presa, os seus filhos normalmente espalham-se, vão fazendo a vida e tentam ganhar a vida da sua maneira, vão se espalhando e a família fica dispersa. E mais quando o homem é preso, a mulher fica mais forte, a família fica mais forte, pode não ter nada para comer, pode não ter nada, mas a mulher vai fazer de tudo, vai lutar para que os filhos fiquem unidos e para que o lar seja um lar, pelo menos pode ser humilde e etc, mas que nunca falte pão para comer e a mulher vai correr atrás. E foi aí que ela parou também e fez uma reflexão com os testemunhos e com esse exemplo dos efeitos da prisão de homem e os efeitos da prisão de uma mulher, como é que isso depois afeta a sociedade. Ou seja, usando um provérbio também, ela disse que a prisão de uma mulher é a prisão de uma nação e a prisão de um homem é a prisão de um indivíduo. Ou seja, quando se coloca uma mulher na prisão, está-se a colocar uma nação inteira numa prisão. E quando se coloca um homem na prisão, está-se a colocar um indivíduo apenas na prisão. Isto para mim também foi muito... me deixou a pensar... ok, até que faz sentido, pelo menos na realidade moçambicana e com o projeto que ela fez e com as coisas que ela testemunhou, foi assim. E para fechar com chave de ouro, em 2021, Paulina Chiziane ganhou o Prêmio Camões, que é um prêmio que visa estreitar os laços entre os países lusófonos e enriquecer o patrimônio cultural e literário desses países. Paulina Chiziane foi assim a primeira mulher de raça negra banto a ganhar este prêmio.
Então este prêmio teve muito significado para ela em especial e foi bastante significativo, sendo que ela dedicou este prêmio aos povos africanos e às mulheres em particular. Apesar desse prêmio dizer respeito a 2021, as comemorações e a entrega do prêmio foram entre 2022 e 2023, até por causa da questão pandêmica. É isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, comentar um vídeo, compartilhar, subscrever o canal. Paulina, eu espero que tu vejas esse vídeo, espero que tu gostes desse vídeo. Será que ela vai ver? Será? Não sei. Mas quem sabe? Então é isso, essa foi uma homenagem, feliz aniversário, 68 anos cheios de vida, que continue assim, a nos enriquecer e a fazer os jovens pensarem por conta própria, a fazer os jovens refletirem sobre o estado da nação. Beijinhos!